Ele é doutor em psicologia e mestre em educação. Tem diversos livros publicados nessas áreas, mas gosta de se definir mesmo como poeta. Eu converso agora com o primeiro convidado do nosso programa Iluminuras de hoje, o escritor Simão de Miranda. Simão de Miranda é candango, ou seja, nascido em Brasília, doutor em psicologia e mestre em educação. É autor de 37 livros publicados nas áreas da educação e literatura e recebeu 22 prêmios literários. Escreve poesias, livros infantis e escolares. Comemora a marca de 500 mil exemplares vendidos com um novo livro, Mínimo Múltiplo Incomum. E eu começo agradecendo a presença do Simão de Miranda aqui na Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, do TRT da 10ª Região, onde nós estamos sempre conversando a respeito de literatura, direito, artes. Portanto, mais uma vez teremos uma grande conversa a respeito deste escritor que começou o trabalho dele como escritor, na verdade já ainda nos tempos de colégio, de uma maneira bastante curiosa. Foi um castigo? Como é que foi isso? Cadu, é uma história muito interessante, porque eu não gostava nada das aulas de português, de literatura, eu tinha um aproveitamento pífio nessa disciplina, e eu costumava saltar o muro da escola para jogar bola do outro lado. E aí, um belo dia, o coordenador da escola pegou pelo meu pé, eu estava na metade do caminho, na metade do salto, e ele me puxou para o lado de dentro da escola. Literalmente pelo pé? Pelo pé, literalmente pelo pé. E me puxou para o lado de dentro da escola, me levou para a sala da direção e chamou a professora Emília, veja como eu não esqueci o nome da professora. E ela, muito furiosa, me aplicou um castigo. Para ela um castigo, para mim não foi uma salvação, né? E o castigo foi que eu redigisse uma redação. E perguntou do que eu gostava. Eu disse futebol, porque eu saltava o muro para jogar futebol. Então ela disse, então faça uma redação sobre futebol. E me deu um tempo, eu fiquei na sala da direção redigindo esse texto. Entreguei esse texto para ela, e ela correu aquele olho comprido sobre o texto, olhava para mim sobre os óculos e começou a rir. E eu pensei, bom, então deve ter sido assim, horrível, e agora o castigo vai se desdobrar. Mas não, ela disse que estava maravilhoso. E aí ela pediu para que eu lesse a redação à frente dos meus colegas, coisa que ela sabia que eu também não tinha nenhum tipo de talento para escrever, imagina, para ler em público. E eu, tremendo, né, resolvi cumprir com essa segunda parte do castigo e li a redação. Nesse momento, eu lembro como hoje, os meus colegas ficaram de pé, aplaudindo o texto da redação. E a partir daí eu comecei a desconfiar que eu tinha jeito para a coisa, que o negócio é que eu não havia tentado ainda, né, desafiar esse monstro do texto. Então tudo começou, na verdade, no ensino médio, né, com esse castigo da professora Emília. Parou de gazetear as aulas da professora Emília nessa época? Eu parei de gazetear, mas porque vieram outras recompensas, né? Então, ela mesma começou a me incentivar a participar de concursos literários na própria escola. Então, eu lembro que, de fato, eu passei a me interessar de verdade pelas aulas da professora Emília quando ganhei um concurso literário na escola, cujo prêmio foi a coleção completa do Oswald de Andrade. E aí sim, de fato, eu parei de pular o muro da escola para jogar futebol, mas passei a ser um menino sério, um menino que passou a levar a escola a sério. Agora, já na sua obra adulto, existe também uma vertente ligada à poesia. Como é que especificamente esta atuação surgiu no seu trabalho? A poesia, na verdade, foi a primeira incursão minha pelo mundo da publicação, pelo mundo do livro, né? Então, já na escola, dentro dessa brincadeira de escrever redação, eu comecei a escrever textos no mimeógrafo da escola. Digitava, datilografava, rodava no mimeógrafo, e textos curtos, e com muita cara de pau eu grampeava e vendia na escola, né, esses livrinhos, né? Então, por ser uma literatura, uma leitura rápida, instantânea, e agradava bastante os meus colegas e os professores, a poesia que me trouxe, me colocou no mundo do livro, né? E depois disso eu nunca mais abandonei a poesia, né? Tanto que, de fato, eu me considero primeiro um poeta, né? Depois vem o apreço por outros gêneros, né? Vamos começar, então, mostrando... Aliás, o título desse livro, que é o último publicado pelo Simão, ele me faz até uma reminiscência de infância também, porque o título do livro é Mínimo Múltiplo Incomum. E nós tínhamos o mínimo múltiplo comum, o máximo divisor comum, já nem sei, lembro direito se o nome era esse mesmo. Qual é o porquê do título? O que significa? O mínimo múltiplo comum é um desafio,
Ele, na verdade, é um livro de micronarrativas. É claro que a gente pode fazer essa ponte com a infância, sim. É um livro de micronarrativas que desafia o escrever num parco espaço de tempo, do espaço físico e textual mesmo, né? Então, ele vem muito do advento da comunicação instantânea, como o Twitter, o Facebook, né? E hoje já é quase que um gênero consagrado, né? As micronarrativas já se constituem um gênero literário praticamente. Hoje já se fala nas nanonarrativas, né? Então, é o grande desafio do escritor comunicar uma história com começo, meio e fim dentro de um espaço físico mínimo, né? Então tem essa brincadeira do mínimo, que na verdade ele é incomum, né? Ele é múltiplo, e, ou seja, ele tem essa possibilidade de várias interpretações dentro dos pequenos espaços também que nós, como leitores, né, nos resta hoje nesse cotidiano apressado, né, que a gente vive. A criança era um primor comunicativo. A mãe, de paciência curta, vociferava constantemente: menina, fecha essa matraca, não aguento mais te ouvir, só Jesus na causa. Ao final de um barulhento dia, foi que ela percebeu que a sua filha não havia falado. 2, 3 dias se passaram, 2, 3 semanas se foram, 2, 3 meses decorreram-se, anos sem fim eternizaram o silêncio. Eu vou mostrar um outro livro do Simão de Miranda, 100 poemas de amor. No caso, 100 com S. O que significa o título? Na verdade, é uma grande brincadeira também. Quando eu escrevi esse original e comecei a mostrar para os amigos, os primeiros leitores, os amigos, alguns me perguntavam assim: escuta, mas isso é poesia? E eu dizia: você que vai dizer, né? Então é uma grande brincadeira com o próprio leitor. Você também gosta muito de ler. Quais as suas leituras preferidas? Eu sou um leitor contumaz. Eu procuro dividir o meu tempo com as leituras técnicas da minha profissão, que eu sou professor, formador de formadores, com as minhas leituras prazerosas. Então eu transito muito pelos contos, gosto muito de crônicas, romances de pouco fôlego, até mesmo porque essa preferência de escrever microcontos foi acabando, né, me trazendo para o mundo da leitura de pouco fôlego, vamos dizer assim. Mas eu sou um leitor que não vivo sem o livro. Vou mostrar um outro livro aqui também. Esse já é um conto, na verdade, voltado para crianças. Nicolau Sebastião e o Perfume da Bondade Eterna. Do que se trata? Conta pra gente a história. Perfeito. Ele entra muito dentro dessa leva, né, dos contos de bruxo, que a adolescência, a pré-adolescência, a infância um pouco mais tardia tem apreciado. Então, é um conto que agradou bastante, é um livro que agradou muito essa faixa etária, e foi minha primeira experiência com o conto infanto-juvenil. Uma experiência bastante interessante de fazê-la, e o livro está aí correndo o mundo. Muito diferente escrever para crianças e para adultos? Mas muito. Eu só comecei a escrever para criança depois de 15 anos escrevendo para adulto. E não era por falta de desafio, de convite de editoras, mas exatamente pela responsabilidade que é você escrever para criança. Porque a criança tem um senso crítico assim, muito mais sincero e apurado do que o adulto. Tanto a poesia quanto os livros de contos, eles exercem uma influência na formação ética e moral das crianças? Eu não tenho dúvida alguma. Sobretudo nos tempos atuais. A própria mídia, né, a televisão, que menos hoje, mas mais os computadores, tem tirado das crianças essa possibilidade. Na verdade, não tirado, mas tem aberto outros leques de possibilidades, né, que não apenas o livro. E o livro não pode morrer, essa possibilidade chamada livro, né? Então, essa possibilidade que o livro traz, né, de um engrandecimento moral, né, de até mesmo, eu diria, da construção de um mundo melhor para todos. O livro ainda é uma grande possibilidade, né? Vamos falar de autores. Quais os seus favoritos? Eu sou fascinado por Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, enquanto poeta, meu poeta de cabeceira. Dos estrangeiros, eu tenho muito apreço e guardo até hoje as literaturas de James Joyce, de Kafka, Hemingway, e Afonso Romão de Santana, Clarice Lispector, pelos lados de cá. Né? Eu tenho um gosto muito diverso, eu não sei viver sem livros, né? Quais são os planos para o futuro? Há muitos, cara. Esse ano, agora,
maio nós temos um livro novo saindo pela editora Papiros, que é um livro de formação para educadores de crianças. E em outubro a gente tem um dia de literatura infantil, né, na Semana da Criança. E 2014 tem aí um monte de surpresas também para virem. Eu gostaria de mostrar, já citamos inclusive, o fato de que o Simão tem outros livros, como por exemplo, Afetividade e Autoestima da Criança. Não é um livro de poesia, é um livro já voltado especificamente para esse tema educacional. E também, Professor, não deixe a peteca cair. 63 ideias para aulas criativas. É muito diferente fazer uma poesia e fazer um livro voltado para a área educacional? Sim, porque aí exige todo um mergulho na teoria, na pesquisa bibliográfica, um buscar na minha vivência como educador e construir essa possibilidade de devolver isso aos meus companheiros como auxílio pedagógico. Um dado importante relativo à obra do Simão é o fato de que ele tem um total de 500 mil livros vendidos. É essa a mesma cifra? É verdade. Esse ano, 2013, reunindo todos os títulos, né, pelas 7 editoras que já publicaram meus livros, nós chegamos à marca do 500 mil de exemplares vendidos no Brasil, no México, na América Latina, em Portugal, enfim, mundo afora. E você, com isso, fica estimulado para novos planos agora para o restante do ano de 2013, 2014? Claro, né, óbvio, né, porque não é todo dia, num país que não se lê como se diz, que é onde o livro é caro, é um produto caro, você alcançar uma marca dessa é motivadora e aproveitar isso com uma mola propulsora mesmo, de tirar os projetos da gaveta, né, das gavetas e tocar à frente, né. Simão, muito obrigado pela sua participação conosco, muito boa sorte para você para atingir essas metas, vendendo e produzindo cada vez mais, contribuindo não só para a literatura genericamente falando, mas particularmente também para a educação de crianças, para o desenvolvimento da sensibilidade dos adultos gostando de poesia e de contos. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.